É por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que os outros estão contando pra gente. Lá no México, um homem estava terminando sua faculdade para poder virar professor. Só que para poder se formar, tanto ele quanto a namorada que estudava junto precisavam terminar algumas horas de serviços sociais. E isso incluía dar aula para crianças em algumas cidades mais afastadas e rurais daquela região. O homem deu sorte e acabou pegando uma escola que era até que próxima da cidade que eles moravam, mas sua namorada não teve a mesma sorte e acabou indo para uma cidade bem longe. Por causa da distância, ela tinha que passar a semana inteira lá e só conseguia voltar para casa nos finais de semana. Só que com o tempo, ele foi percebendo que cada vez que ela voltava nos finais de semana, ela estava um pouco diferente. Ela estava ficando cada vez mais cansada, estressada e também nervosa. O namorado tentava perguntar o que estava acontecendo, mas ela sempre falava que não era nada para ele se preocupar, que eram só coisas da escola. Mas a situação foi ficando cada vez pior e ela começou a ficar meio paranoica e com medo de tudo. E até mesmo o carro dela estava ficando cada vez mais estragado. Ela estava dirigindo de uma forma muito estranha, fazendo as curvas bem fechadas e não prestando muita atenção para onde ela ia. A namorada então decidiu insistir para que ela contasse o que estava acontecendo, e foi aí que ela finalmente disse: "O problema é que eles me mandaram para uma cidade de bruxas." A princípio, ele achou que ela queria dizer que as pessoas daquela cidade estavam sendo muito más com ela e tentou explicar que em todos os lugares tinham pessoas ruins. Só que ela insistiu: "Não é isso. As mães das crianças que eu dou aula são bruxas e elas querem controlar os seus filhos." E acontece que, como professora, uma das funções dela era disciplinar aquelas crianças. Só que as mães não estavam gostando nada e ela virou inimiga número 1 delas. O namorado tentou falar pra ela que essas coisas não existiam, que ela tinha que relevar. Só que daí ela abriu a bolsa e começou a tirar várias coisas de lá de dentro. Eram vários pedaços de madeira amarrados e laços com coisas que pareciam cabelo humano. Ela contou também que várias vezes, quando ela chegava para dar aula, na cadeira dela tinha algum animal morto. Ela realmente estava achando que as mães estavam tentando fazer algo de muito ruim com ela. Só que caso ela parasse de dar essas aulas, ela ia reprovar e não ia conseguir se formar. O namorado então falou para ela tentar segurar um pouco as pontas, que ele ia fazer umas ligações e ver se ele conseguia fazer com que ela desse aula também na mesma escola que ele dava, que era lá perto da cidade deles. E enquanto ele tentava resolver isso, mais uma vez a mulher voltou para a cidade das bruxas. No meio da semana então, ele recebe uma ligação da sua namorada e quando ele atende, ela tá chorando muito e falando: "Elas querem me pegar, me ajuda." Ele ficou extremamente preocupado e falou pra ela: "Vai pra praça da cidade que eu tô correndo aí pra te ver." E quando ele finalmente chegou na praça da cidade que ela tava, ele encontrou o carro dela batido e ela deitada no chão. Ela estava viva, mas ela estava falando sozinha umas coisas muito estranhas. Ele até achou que alguém podia ter a drogado, mas quando pegou ela no colo, ele viu que os olhos estavam completamente pretos. Ele conta que ficou tão assustado que quase desmaiou, mas fez a única coisa que ele conseguiu pensar naquele momento, que era rezar. Mas foi quando ele começou a rezar que a namorada parece que saiu do transe e começou a dar risada. E falou bem assim: "Você não pode fazer mais nada, ela já se foi, ela já é minha." No desespero, ele ligou para a família dela e eles mandaram ele colocar ela no carro e trazer ela de volta. E foi isso que ele fez, sem pensar duas vezes, deixando até o carro dela para trás. A mulher então acabou sendo internada numa ala psiquiátrica do hospital, só que a família falou para ele evitar ver ela, porque eles não achavam que ela estava louca, e sim possuída.